paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de escola bíblica dominical. Agora nós continuaremos a nossa lição e tá fenomenal, viu, meus irmãos? Semana passada, aliás, nas duas últimas semanas, para mim, isso na minha visão, tá? Nós temos entrado numa sessão fantástica, particularmente a que eu mais gosto de Ezequiel, a partir do capítulo 34, principalmente quando nós vamos falar da restauração. No capítulo 34, em lições passadas, nós falamos também a respeito dos falsos pastores, das falsas ovelhas. Capítulo 37, semana passada, a visão do vale de ossos secos. E hoje ainda, falando sobre restauração também, mas sobre profecias extremamente complexas, inclusive que dão um bafafá aí entre os teólogos, entre os estudiosos da coisa. Porém, meus caros, antes da gente entrar de fato na nossa lição e discutir também todo esse bafafá teológico, é importante que eu peça a você o seguinte: curta, comente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, compartilhe aí com o pessoal da sua igreja, a sua família, seus amigos. Vamos fazer com que esse material chegue ao máximo de pessoas o possível. E se você quiser esse material que eu estou projetando aí na sua tela, é só me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aí para você agora. Me chama lá no WhatsApp, você pode receber esse material de forma gratuita. E você pode também fazer parte do nosso grupo para professores de escola bíblica dominical, ok? Lá nós vamos continuar a nossa discussão, um ajudando o outro, enviando mais materiais, mais subsídios. Ok, meus caros? Então me chama lá, não adianta comentar aqui, tá? Não adianta comentar e depois você nunca mais volta no comentário. Isso acontece direto, a pessoa comenta aqui no meu vídeo, não deixe de comentar. Mas tem gente que comenta aqui e fala: Cristian, quero fazer parte do grupo, eu quero receber o material, aí eu respondo o comentário, mas a pessoa desaparece, some e nunca mais volta, né? Então me chama no WhatsApp, beleza, gente? Fala o seu nome, fala de onde você é, qual lição que você precisa, e com todo prazer nós vamos compartilhar com você. Ok, meus caros? Vamos lá, lição de número 11, Ezequiel 38 e 39, a batalha escatológica. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para nós. Meus irmãos, a gente já está na lição 11. Meu Deus, como passa rápido esse negócio, né? Já estamos aí acabando o trimestre, daqui a pouco iniciaremos um novo trimestre, provavelmente retornaremos ao Novo Testamento neste próximo trimestre, mas nós precisamos nos debruçar ainda em Ezequiel. Lembrando, meus irmãos, que o Novo Testamento é basicamente não só o cumprimento do Antigo, mas também a interpretação do Antigo Testamento e vice-versa, tá? Então é importante que nós tenhamos conhecimento de ambas as alianças, ok? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E por essa imagem aí, que provavelmente foi gerada por inteligência artificial, já é possível entender mais ou menos do que a gente está falando aqui no capítulo 38 e 39. Nós estamos falando de uma grande batalha que inclusive pode fazer referência à batalha do Armagedon, ou a batalha final. Mas vamos discutindo devagarzinho um negócio aqui para a gente poder construir o nosso entendimento, tá? O nosso textuário está no versículo 1 do capítulo 39, que nos diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Ezequiel 39, 1. Meus irmãos, tanto o capítulo 38 quanto o capítulo 39, eles se iniciam de uma forma bem semelhante, tá? Então, das duas vezes, o próprio Deus, ele vai fazer com que Ezequiel ele profetize, assim como em outros capítulos também, né? Deus ele se colocando, vamos dizer dessa forma, né, diante de Ezequiel e dando uma ordem para ele, sendo ele o profeta, ele passa a cumprir esta ordem e a profetizar. E a profecia agora parece que ela tem ali uma mudança brusca do capítulo 37 para o 38. No capítulo 37, na primeira parte, nós falamos da visão do Vale de Ossos Secos. Na segunda parte, nós falamos da restauração de Israel. Mas essa mudança de rumo, ela é aparente. Deixa eu tomar uma aguinha, meus amigos.
Ela é aparente por quê? Eu já estou introduzindo a lição para nós, tá? Tudo indica, o texto bíblico indica, os comentaristas nos indicam, dê uma olhada em comentaristas como Bacon, entre outros também, muitos, inclusive, por exemplo, o Risby também vê dessa forma, eles veem como uma crescente, como uma espécie, não exatamente no sentido estrito do termo, tá? Mas como uma espécie de linha cronológica. Então, Israel, no capítulo 37, é restaurado, ok? Presta bem atenção nisso que eu estou falando agora. Estou até diminuindo o ritmo. No capítulo 37, Israel é restaurado. E no capítulo 38 tem uma batalha, ok? Então, esta batalha, aliás, esta profecia contra esse tal de Gog, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre quem é Gog, o que é Magog, ok? Parece que vai se dar contra este Israel restaurado, ok? Então, um povo ou uma coalizão de povos virá contra este Israel que fora restaurado no capítulo 37. Presta bem atenção nisso, pelo amor de Deus. Eu tô indo devagar porque tem muita gente que interpreta isso aqui de uma forma completamente viajada, meus amigos. E você pode ter certeza, talvez você que esteja me ouvindo, não seja você que vá dar aula aí no domingo na sua igreja, seja outra pessoa. E possivelmente essa outra pessoa que vai dar aula pode ser, né, que ela traga à igreja uma interpretação completamente equivocada, aplicando esses nomes a personagens que não tem nada a ver com o texto. Tá? Isso aqui é importante para nós, porque infelizmente muitos evangélicos têm essa mania de afirmar que o texto diz aquilo que ele não diz. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós que estudamos as escrituras, nós que temos cuidado com a interpretação real do texto, nós que amamos a verdade bíblica, nós não podemos tratar essas pessoas com desprezo, muito pelo contrário, nós temos que ensiná-las e mostrar para elas, como a própria Bíblia nos ensina, né, tendo a capacidade de dar a razão da nossa fé, ou seja, mostrando o porquê nós vemos o que vemos nas escrituras, né, dando todo o embasamento, ok? Mas ao longo da lição agora, do nosso subsídio, a gente vai entendendo isso aos poucos, tá? A verdade prática nos diz: toda aparente vitória do mal é temporária. O bem sempre triunfará. Eu tenho um professor falecido, infelizmente, muito especial na minha vida, e ele dizia uma coisa, e eu guardo isso para mim dentro do meu coração. Ele dizia: olha, Deus prometeu a justiça plena no juízo final. Mas até lá, pode ser que a injustiça reine entre os homens. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas acreditam que o curso da história seja como uma historinha de conto de fadas. Não sei o que, né? Eu tô do lado do bem aqui, eu vou sempre sair por cima. Não é bem assim. Muitos santos no passado, e eu estou falando isso já desfazendo uma teologia espúria, que é a teologia da prosperidade e da confissão positiva. Muitos crentes do passado morreram perdendo a cabeça. Muitos crentes do passado morreram de formas terríveis e sofreram inúmeras injustiças. Mas uma coisa é fato: no fim dos tempos, no final de todas as coisas, a justiça de Deus prevalecerá. Ou seja, aqueles que praticaram tais injustiças pagarão pelos seus crimes, ainda que nessa vida eles vivam com o melhor da terra, os maiores tesouros, os melhores ambientes, as melhores casas, os melhores carros, ainda que eles ostentem riquezas neste mundo, mas na justiça de Deus. Eu não estou falando que Deus não executa justiça neste mundo, lógico que sim. Mas eu estou falando que é o seguinte: pode ser que nós morramos vítimas de uma injustiça. E este é o mundo real, tá? Então eu quero deixar isso bem claro para nós, ok? Lógico, eu não estou desfazendo a verdade prática, ela está completamente correta dentro da minha análise, ok? O bem sempre triunfará.
O mal, ele tem aparentes vitórias, então muitas das vezes a gente acha que acabou, mas alto lá que Deus está no controle. Ok, meus caros? Então tenhamos sempre em nossas mentes que Deus, ele é soberano, que Deus está no controle, sim, de todas as coisas. Objetivos da lição. Primeiro, saber que Deus cuida dos seus. Então, o capítulo 38 e 39 está mostrando isso. Deus está falando, utilizando Ezequiel para revelar algo. Olha, vai vir um povo contra o meu povo. Isso depois da restauração, tá? E eu vou proteger o meu povo e eu vou castigar esses que vão atacar o meu povo. É isso que Deus está falando. Deus guarda os seus. Segundo, entender que a derrota do mal é certa, exatamente, é certeza que o mal será derrotado. Porque Deus é bom. E Deus é soberano. Se Deus é bom e Deus é soberano, não há nenhuma hipótese, a mais mínima hipótese, de que o mal venha triunfar. E objetivo 3, confiar em Deus as crises. O que isso significa, meus caros professores, meus amigos? Que nós devemos entregar as crises na mão de Deus. É Deus quem cuida da nossa vida. É Deus quem cuida da nossa história. É Deus quem cuida do nosso coração. É Deus quem cuida das nossas finanças. É Deus quem cuida da tua casa. É Deus quem cuida do teu casamento. É Deus quem cuida. E nós devemos saber entregar nas mãos dele, porque ele é o Senhor da nossa vida. Amém, meus amigos? Vamos continuar. Eu sei que dar aula de escola dominical é um desafio. É difícil manter a classe atenta, é difícil chamar a atenção dos irmãos. Eu sei da dificuldade que é preparar a aula, estudar, gastar horas. Pensando nisso, eu quero convidar você a fazer parte do nosso plano por assinatura para professores de escola bíblica dominical. Meus caros, prestem atenção. Juntamente comigo, nós vamos aprender técnicas para dar aula de EBD. Seja para os jovens, para os adultos, para os homens, para as mulheres. Além disso, neste plano de assinatura, você vai ter slides prontos para a utilização, você vai ter subsídios exclusivos, você vai ter um fórum para discussão, você vai poder conversar comigo, tirar suas dúvidas 24 horas por dia. Além disso tudo, semanalmente nós vamos ter uma aula online e ao vivo que vai ficar gravada para aqueles que forem assinantes, tá? E ali nós vamos ter uma exposição da passagem bíblica, versículo por versículo, e também da lição em questão. Gente, é tudo para você ter uma aula de escola bíblica dominical fluida, para você arrebentar e ter oportunidade de novo, hein? Eu sei, você professor de escola dominical, é o seu prazer ensinar, e eu quero te ajudar a isso. Christian, quanto custa tudo isso? Eu vou falar para vocês e vai ser agora. Nós temos o plano mensal e nós temos o plano anual. Mensalmente você vai pagar o incrível valor de R$ 6,90 para ter acesso a todos esses subsídios, já todos prontos para você poder utilizar, estudar, até mapa mental vai ter. Se você não quiser o plano mensal, você tem o plano anual, no valor de R$ 78,50. Você vai pagar uma vez só e vai usar o ano inteiro tranquilamente. Então, esse convite é para você. Não perca essa oportunidade, hein? Não perca essa oportunidade. É para você aprender mais, conseguir melhorar suas aulas, porque eu sei, você é homem, você é mulher de Deus, quer investir no seu chamado, então vem comigo que eu vou te ajudar. Vou continuar aqui. Agora a gente entra no texto de fato, tá? Primeira parte, 38 do 1 ao 6, profecia contra Gog. A palavra do Senhor contra Gog, da terra de Magog. Então, primeira coisa que nós entendemos aqui. Nós temos um personagem com um codinome, nós não sabemos se este é um nome próprio ou não, Gog. E nós temos uma localização geográfica que se chama Magog. Repara que no nome da localização geográfica tem também um nome próprio. Então a terra de Magog faz referência ao próprio Gog. Só que o que significa Gog e também Magog? De acordo com o Risby, eu não me recordo agora se é o Risby exatamente que diz isso ou se é Beacon, ou Bacon, né, como alguns falam. A palavra Gog, ela significa o encoberto, ou escondido, algo nesse sentido. Grava isso também, viu? Grava isso que eu tô falando para vocês também. Encoberto ou escondido. Por que eu tô falando para vocês guardarem? Eu recebi diversos textos, não foi um, foram vários, tá? Essa semana, porque eu recebo de vários amigos, ou alunos, ou assinantes do nosso programa de subsídios,
textos, subsídios de outras pessoas, perguntando para mim, aí, Cristian, o que você acha? Analisa aí e tal, não sei o quê. E eu analiso, né, na medida do possível, todos que eu posso. E lógico, com o maior prazer, porque é importante nós termos essa análise antes de produzirmos conteúdo. E eu vi que muitas pessoas, eles querem adivinhar de quem se trata Gog ou Magog. Quando os principais teólogos, os principais comentaristas, eu tô falando teólogo de verdade, viu, gente? Não teólogo de fundo de quintal, pelo amor de Deus. Tô falando teólogo de verdade. Comentários bíblicos de verdade, de qualidade. Muitos até dizem, né, os caras dizem que às vezes é provável que nem Ezequiel sabia ao certo do que se tratava isso. Quem era esse tal de Gog ou onde ficava Magog? Talvez seja uma linguagem que o próprio Deus tenha mandado ele utilizar. Gog pode ser um líder ou pode ser uma coalizão de líderes. Magog pode ser uma nação ou uma coalizão de nações, ok? Que vão se reunir uma ameaça contra o povo de Deus. E aí, gente, que a gente tem que começar a tomar cuidado, e aqui praticamente eu vou entregar todo o restante do texto para vocês, mas a gente vai trabalhar os demais slides também, tá? Nós temos que entender que Ezequiel, ele está vivendo ali mais ou menos no século 6 antes de Cristo, 597 ele foi deportado, 592 ele foi vocacionado, 586 Jerusalém cai, o templo é destruído. Mais ou menos na década de 30 do século 6 antes de Cristo, Israel, entre muitas aspas, vai ser restaurado. O povo vai voltar do exílio, depois nós vamos ter ali um novo templo, ou seja, o templo vai ser reconstruído, vai ser restaurado. E depois nós temos uma dominação do Império Romano, na época de Cristo. Porém, ainda antes do Império Romano, quem aí já ouviu falar da Guerra dos Macabeus? Que vai vir posterior ao Abominável da Desolação. O que é o Abominável da Desolação? É o episódio em que Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar do templo, manchando assim a religião judaica. Presta atenção. Então pode ser que Gog e Magog faça referência ou a Antíoco Epifânio, ou ao próprio Império Romano, ou a Alexandre o Grande. Não conseguimos saber exatamente, meus irmãos. Alexandre o Grande também pisou em Jerusalém. A propósito, foi muito bem recebido pelos judeus. Por isso que eu acredito que não se trata de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, mas sim de Antíoco Epifânio ou o próprio Império Romano. Eu estou falando que é probabilidade. Mas tem gente que está dizendo que Gog é o Putin. Tem gente que está dizendo que Magog é a Rússia, aliada ao Irã e aliada também mais a alguns outros países do Oriente Médio. Irmãos, não tem como a gente afirmar tal coisa. A Bíblia não está dizendo para nós. Pode ser que tudo não passe de uma linguagem simbólica. Nós temos uma profecia, sim. Mas, independentemente de quem seja Gog e Magog, a mensagem principal do texto é: Deus guarda o seu povo. Essa é a mensagem do texto. É isso que nós precisamos nos concentrar. Deus guarda o seu povo. Ok, meus amigos? Vamos continuar aqui. Gog reúne seus aliados, o ataque mira um povo aparentemente seguro, e a motivação inclui cobiça e conquista. Então, por que eles atacariam, né, essa coalizão, Gog e Magog? Por que atacariam o povo de Deus? Porque eles queriam os despojos do povo, as riquezas do povo. E nós vimos isso ao longo da história acontecendo. Nós vemos isso ainda hoje, mas nós vemos isso também ao longo da história. Então, gente, o que eu estou querendo dizer? Qual que é a minha mensagem para você? Se você esquecer tudo que eu falei aqui, mas prestar atenção nisso, eu já vou me sentir satisfeito. Cuidado com as interpretações. O que a Bíblia não diz, eu não posso dizer. Tá bom? Se eu falar alguma coisa que seja uma suposição minha, ou uma suposição até mesmo de outros comentaristas, eu posso até falar.
Mas eu tenho que deixar bem claro. Falar, olha, irmãos, a Bíblia não diz isso. Quem diz sou eu ou é fulano de tal. Mas a Bíblia não diz, isso é uma conclusão. Eu posso falar isso, mas eu tenho que deixar bem claro que a Bíblia não diz. E ainda assim eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de fala. Tá bom? Irmãos, esse negócio de dar aula, assomar ao púlpito, é muito sério. Ok? É muito sério. Nós temos que ter um amor pela verdade e um temor diante da vontade de Deus em expor as escrituras ao seu povo. Ok? Vamos continuar. Deus permite a invasão, só que esse primeiro ponto é interessante, né? Está lá dos versículos 14 ao 16. Vou até ler aqui para vocês. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Então, versículo 15: virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, a ideia de nuvem aqui é multidão, tá? Para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Então a ideia é que Deus vai permitir a invasão. Porém é na invasão que Deus vai mostrar ao seu povo e aos demais que ele guarda os seus. Desta forma, Deus revelará a sua santidade mais uma vez, e as nações verão a Deus. As nações conhecerão o Senhor. Por isso que no finalzinho do versículo 16 ele fala, né? Quando eu me houver santificado em ti os seus olhos. Ou seja, a ideia é, quando o meu povo achar que tudo vai estar perdido, é aí que eu vou entrar. E agora, pode ser que nós tenhamos uma referência ao período escatológico, porque João, escritor de Apocalipse, ele vai falar sobre uma certa batalha do Amargedon, ele vai citar Gog e Magog também, ok? E pode ser que ele esteja se referindo aqui à batalha final de Cristo contra o anticristo. Pode ser, tá, meus irmãos? Eu tô indo com todo cuidado aqui pra gente não criar confusão e não criar interpretações equivocadas também, tá bom, meus amigos? Vamos lá, vamos adiante. O juízo divino, a intervenção poderosa de Deus, já é o que nós estamos falando, Deus vai intervir. Inclusive você vai ver num determinado momento que Deus ele vai falar, né, que ele vai pôr um gancho, um anzol na boca desses povos e vai puxar de volta. Ou seja, quando eles achar que estão indo lá, Deus vai e puxa, né, dá aquele puxão. É como se eles estivessem caindo numa armadilha de Deus, irmãos. Vamos dizer dessa forma. Né, essa figura de linguagem da pesca, né? Pôr um anzol, um freio na sua boca. E quando você achar que você tem um controle, eu vou mostrar que eu tenho um controle. É isso que Deus está dizendo nessa profecia. Ok? E mais uma vez, a glória do Senhor será manifesta. No final do versículo 23, Deus diz: e saberão que eu sou o Senhor. É o Senhor. É artigo definido. A derrota de Gog. Deus derrota completamente. Vou ler novamente. Completamente o inimigo. As armas são destruídas. E haverá uma vitória total do Senhor. Então presta atenção aqui no capítulo 39 e 38. Deus ele vai falar de uma multidão, de uma nuvem que vai cobrir a terra, né? Dando a ideia de que são numerosos homens contra o seu povo. Inclusive ele vai falar também de que eles vão usar muitas armas, né? Arcos e flechas. E, inclusive também nós falamos hoje que a motivação desse ataque é a cobiça. Eles querem despojar, pegar os despojos do povo de Deus. Só que Deus ele vai dizer, olha, vocês vão se arrebentar tanto que as armas de vocês serão suplementos, aliás, suprimentos para o meu povo. Interessante, né, meus irmãos? Então, eles achando que iriam despojar o povo de Deus, mas o povo ainda vai receber a riqueza por conta dos despojos dos seus inimigos, que são inimigos de Deus também. O enterro do exército, então Deus fala de um sepultamento coletivo, purificação da terra
e um memorial do juízo divino. Eu vou ler o versículo 16 do capítulo 39. E também o nome da cidade será Ramoná, e assim purificarão a terra. Ou seja, a ideia aqui é que essa batalha será um prenúncio dessa purificação, ou até mesmo uma consumação. A ideia de purificação, irmãos, traz a ideia também de santidade, de limpeza moral, de limpeza espiritual, de limpeza ética. Amém, meus caros? Vamos continuar aqui, porque o tempo não espera. O grande banquete, uma imagem simbólica do julgamento. Aves e animais consomem os derrotados. Isso aqui é pesado, hein? Pesadíssimo. Ou seja, as aves, os animais do campo consumindo os cadáveres. E uma demonstração, mais uma demonstração das vitórias de Deus, ou da vitória de Deus. Ó, o versículo 18: comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. Vou voltar para o versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz às aves do céu, de toda a espécie de todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. A ideia é de que Deus vai fazer um banquete para as aves com os corpos dos inimigos do seu povo. Ou seja, mais um símbolo da vitória de Deus. Os inimigos caídos ao chão, ok? E mais uma vez, até o versículo 29, nós temos a restauração de Israel. Então Deus está batendo na tecla, ó, eu vou restaurar. Eu vou restaurar. A restauração vai vir. A restauração vai acontecer. Eu tenho restauração para o meu povo. É Deus batendo na tecla. Deus revela sua glória às nações. Israel reconhece o Senhor. Uma promessa da presença do Espírito e a restauração final do povo. Que bênção, meus irmãos. ênfases teológicas. Deus é soberano sobre as nações. O mal não prevalece contra o povo de Deus. O juízo divino manifesta a glória do Senhor e a restauração final vem pela graça de Deus. Orientações a vocês, meus professores queridos. Explique o contexto da sessão final da restauração em Ezequiel. Então pegue as sessões do livro do profeta Ezequiel, entenda cada uma delas para que você possa explicar na sua aula, tá? Destaque o caráter profético e simbólico da passagem. Evite especulações geopolíticas além do texto bíblico e enfatize a soberania de Deus sobre as nações. Aplicação pessoal. Aprendemos que as maiores batalhas da vida são espirituais e que nenhuma força do mal prevalece contra o povo de Deus. Cada luta é uma oportunidade de glorificar a Deus e mostrar ao mundo que Ele é soberano. Glória a Deus, meus irmãos. Este foi o nosso subsídio de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de discorrer versículo por versículo desses capítulos. E é possível, se você participar da nossa assinatura. Eu deixei o comercial aí para vocês no meio do vídeo. Me chama lá no WhatsApp, fala que você quer participar da assinatura. Os subsídios estão fenomenais. E sábados pela manhã, a gente se reúne online e explica ponto por ponto da passagem. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.